Sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, podcast da Florida Connection, que traz convidados inspiradores com histórias incríveis. São amigos, colegas de trabalho, todos imigrantes que enfeitam essa nossa comunidade maravilhosa de brasileiros aqui em Orlando. E hoje eu tenho uma convidada especial, mas antes, não esqueçam, gente, de se inscrever no nosso canal, aperta a campainha, porque toda semana é uma história inspiradora igual a de hoje que vocês vão conhecer. A nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos, é a Renata Miranda, uma influencer, radialista, jornalista, fotógrafa, e o resto ela vai contar pra gente. Super bem-vinda, Rê! Adorei que você aceitou meu convite. Eu tô mais que feliz, né? Muito. Primeiro que você já sabe, que eu já não canso de falar isso, que você é a minha inspiração, que você é a minha musa. Isso eu falo há anos pra você. Não é mais novidade pra você, mas há anos eu te falo isso. Muito grande que a gente tem uma que eu tenho uma inspiração muito grande em você. E tô muito feliz, porque eu, como tô sempre do lado, né, do outro lado, tô sempre entrevistando. É verdade. Então aquela coisa, mudar um pouco de lado, é gostoso também, mas ao mesmo tempo também dá aquele friozinho na barriga de, ai, como que vai ser, né? Então eu tô super feliz, obrigada pelo convite. Nossa, amei mesmo que você esteja aqui, porque a sua história é muito linda, né? Mas a gente quer começar perguntando o seguinte, de onde você vem? Bom, nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, pois é, agora eu vou te contar por quê, mas nasci no Rio de Janeiro, tem cara de em 1971, não, nasci no Rio de Janeiro, na frente do Fluminense, fui criada no Fluminense, mas com 10 anos de idade, meu pai, que era fotógrafo, foi transferido para São Paulo para trabalhar na Editora Abril, então mudamos a família inteira para São Paulo com 10 anos. É artista de um modo geral, a minha mãe era bailarina, minha mãe era bailarina do Municipal por 18 anos, minha mãe dançou lá no Rio. Em São Paulo, então. Minha mãe era de São Paulo. Você tá brincando? Não, quem era sua mãe? Elizabeth Souza, né? A minha mãe Eu fiz parte do balé da cidade de São Paulo. Mentira, ela foi bailarina por 18 anos do Municipal. Nossa. Ela dançou na Record, ela fez várias peças de teatro como Jura? bailarina. Que bárbaro. Só que ela era de São Paulo e meu pai do Rio. E meu pai era fotógrafo, conheceu minha mãe em São Paulo, fotografando no Teatro Municipal. A minha mãe, casou e mudou para o Rio de Janeiro, que era o sonho da minha mãe. A minha mãe amava o Rio de Janeiro e mudou para o Rio de Janeiro. Nós tiveram 3 filhos, que é o meu irmão, eu e a minha irmã, 3 filhos, e quando eu tinha 10 anos, nós mudamos para São Paulo. Então, eu tenho, claro, sou carioca, adoro ser carioca, tá? Mas eu tenho aquela coisa de eu sou paulistana, entendeu? Eu cresci até os 10 no Rio, mas aquela coisa de memória. São Paulo capital mesmo, na região do Butantã, Butantã, sempre ali. Então, sou paulistana de coração, com certeza. Meus filhos nasceram lá. Então, vim do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, lá uma vida como de toda adolescente, né? Eu falo que eu tive uma vida muito tranquila, tá? Eu às vezes vejo umas histórias e eu falo, uau! Então, fui uma adolescente bem tranquila, foi tudo muito tranquilo, mas eu sempre soube o que eu queria ser, né? A gente falando de trabalho, então eu sempre soube que eu queria ser atriz. Desde sempre. Só que com essa história da minha mãe ter sido do meio, tudo, ela é uma coisa que ela não era muito feliz com isso. Ela não gostava muito, não. Ela falava, eu falava, você é atriz. Ela falava, vai ser atordoada. Eu falava, não, mãe, eu quero. Enfim, a minha mãe não era muito, ela queria uma coisa, aquela coisa, né, de mãe, tradicional. Porque realmente a vida de artista é mais totalmente. Né? Ainda mais. Hoje em dia, acho que talvez nem tanto, não sei, mas tinha uns preconceitos. Muito, e tinha aquela coisa do, você vai ser atriz, vai ser o quê? Eu vejo você o quê? Fazendo teatro Mambembe, você sentada lá, não combina com você. Ela falava, não dá, não combina. Mas é o que eu sempre amei. Eu com 4 anos, 4, 5 anos, mais ou menos, acho que uns 5 anos, 4 anos, 5 anos, eu lembro que no Fluminense eu assisti uma peça que era Pluft, o Fantasminha, e eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Isso é muito legal, eu gosto muito disso. Com 9, eu assisti Saltimbancos, na época era o Canecão, no Rio, que era com Nara Leão, tudo. Que legal! E assim, ali eu falei, eu quero isso pra mim, é isso que eu quero, eu amo isso. Com mais ou menos a mesma idade, meus pais foram assistir a Ópera do Malandro,
E eu não pude, claro, eu era criança e minha mãe depois comprou o disco e eu queria que ela me contasse todas as músicas, que eu decorei todas, e eu queria que ela me contasse o que acontecia em cada música, por que era aquela música, entendeu? Por que estava acontecendo. Então, eu sempre gostei muito disso, sempre fui a Aparecidinha, né, na escola. Ah, quem que vai ler? Eu! Quem que vai? Então, eu sempre gostei, eu sempre fui muito comunicativa. Quando nós mudamos para São Paulo, eu fiz muitos comerciais também, né? Quando eu era criança, desde Cremogema, Shopping Rio Sul, eu fiz muitos comerciais, vários, trabalhei muito com publicidade, criança. Só quando nós mudamos para São Paulo, um pouco depois meus pais se separaram. Então a nossa vida mudou completamente. Nossa vida mudou completamente. E, enfim, cresci ali no Butantã, foi tudo, mas sempre com aquela coisa, tudo que tinha de fazer ou teatro na escola, qualquer coisa, tinha no bairro, tinha um programa que chamava Criança é um Show, então você tinha, era todo domingo, tinha lá no centro comunitário, que você ia lá, e aí eu ia sempre me apresentar, aí o dono do programa me chamou para apresentar com ele, então eu sempre gostei disso, sempre esteve em mim isso, de ser, né, uma comunicadora, uma atriz, né, eu gosto muito da arte de representar. Artista, né? Quando eu tinha... aí minha mãe falava que não, então eu fui fazer a faculdade por ela. Quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro, né, eu trabalhei como modelo, eu fui Barbie da Estrela, eu desfilava como Barbie. Eu fiz, legal! Exatamente, trabalhei como modelo bastante tempo para ter o meu dinheiro, né? E aí, quando eu tive meu dinheiro, eu fui estudar, pagando por conta própria, né, ali, a escola de teatro. Então eu fiz o teatro escola do Emílio Fontana, que eu fiz, era um curso profissionalizante, que são 2 anos. Então, e aí eu fiz 1 ano de Emílio Fontana, e depois eu achava que era muita técnica, eu fui para o Macunaíma, depois que era uma coisa bem, era bem na prática mesmo. Então eu fiz 1 ano de teatro escola Macunaíma e 1 ano de Emílio Fontana, fiz o Macunaíma e Emílio Fontana, e tirei meu DRT pela banca, por eles lá mesmo, o pessoal que faz o DRT, né? Como chama? Já esqueci. O Sindicato dos Atores. O Sindicato dos Atores, tirei meu DRT e aí continuei. E aí comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer comerciais também no Brasil, tudo. Aí, o que aconteceu? Fui profissional de atores da Globo, achei, pronto, é agora, né? Só que aí eu tava namorando, comecei a namorar, meu namorado, que hoje é meu marido, era muito ciumento. E pra ele, não, isso não era. No começo ele achou muito legal. Eu ensaiava uma peça com o Alexandre Frota na época, Nossa. Que era Do Outro Lado do Sol, era uma peça infanto-juvenil. E ele achou legal, achou muito legal, porque tudo. Mas até a hora que ele falou: não, eu não gostei disso, não. E aí, isso não, aquilo não. Aí você vai perdendo um pouco a coisa e falando: não, isso não, aquele não, o outro não. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer uma pós-graduação na Espanha. Eu fui estudar cinema como roteirista. Né? Sério? Mas com ele já? Não, com ele já, mas a gente namorava, entendeu? Aquela coisa, não, eu vou embora, não quero mais, eu vou embora, eu não quero mais. Você voltou. Eu não quero, é o que eu amo fazer, é o que eu quero fazer. E fui pra lá, entrei numa companhia de teatro lá também, que chamava Solo Brasil, que era uma companhia... Em espanhol? A peça... língua toda, né? Porque eu hablo muy bien espanhol, pero não. Mas a companhia era em português e a gente viajou toda a Europa ali. Era um brasileiro que fez essa companhia para a esposa dele. Ele era um espanhol que criou essa companhia para a esposa dele. No final ela acabou saindo, eles se separaram e ele continuou com a companhia. Ela veio para Nova York, para Broadway, e a gente continuou rodando. Só que nisso daí o meu marido vai... E aí a gente acabei largando tudo mesmo para acabar ficando com ele. E aí fui fazer dublagem, que eu sou dubladora também. Fui fazer dublagem. Aí, não, isso não. Aí fui fazer rádio. Então eu vou me formar em rádio. Alguém que não tem... Porque a coisa do teatro, eu vou ter que beijar na boca, a novela, vai ter que isso. Não, então vamos fazer rádio. Vou virar radialista. Fui pro Senac, estudei quase 2 anos no Senac também. Me formei em radialista. Aí o rádio também não, porque o rádio era tal hora. Era um ciúme puro. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou virar mãe, então. E virei mãe. E amei me dedicar aos meus filhos. Eu gostei muito, assim. Eu fui mãe, eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos, o Guilherme e a Manuela. O Guilherme hoje com 21, a Manuela... Ele já com 21? 21. Meu Deus. E a Manuela com 16, exatamente. Estou aqui há 12 anos quase. Eu acabei de dizer, antes de começar a gravar, como esta filha está maravilhosa. Ela deveria ser modelo. Sinceramente. Ela uma hora quer, outra não. Ela estava trabalhando como princesa, né? Para uma empresa que faz. Só que daí não gostou muito, porque ela tá na idade daquela coisa do
Ai, o que que vão dizer? Se a amiga disse o que disse, entendeu? Ah. Mas ela tá linda mesmo, ela realmente... Ela tem um estilo, Ela tem. Uma beleza bem exatamente. diferente. E aí amei ser mãe, assim, porque eu sempre soube que eu ia ser mãe, quando eu fosse mãe, eu ia ser mãe. A única certeza que eu tinha na minha vida, desde que eu sou criança, é que eu queria ser mãe. Então, eu sempre soube, eu vou ser mãe. E eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ser mãe. Eu fui aquela mãe, eu tô falando de criança, eu sou mãe ainda, mas tô falando de criança, aquela coisa de criação de bebê, eu fui super mãe. Daquela que tudo, estava sempre lá, brincando, fazendo absolutamente tudo, inventando. Eu era aquela mãe que juntava todo mundo, mesmo, que juntava todo mundo. Esses dias a dona da escolinha que meus filhos estudaram, porque eu fiquei 9 anos nessa escola, porque eu entrei lá, 9 anos, eu entrei lá com meu filho com 1 ano e saí de lá com a minha filha. Então eu fui direto de 9 anos eu estive nessa escola. Então ela estava falando, Renata, nunca mais teve uma mãe como você lá que juntava as outras mães fora da escola, tudo isso. Então eu sempre fui essa mãe de participar mesmo. Enfim, foi isso. Só que daí chega uma hora que você fala, mas eu quero mais. E aí eu virei contadora de histórias para criança. Fui estudar para isso. Então eu virei contadora de histórias. Comecei contando história. É uma profissão? É uma profissão, contadora de história, porque você tem uma demanda muito grande, né? Assim, você tem várias escolas para darem aula, porque ser atriz, você tem várias. Então como posso dizer? Não, mas assim, é porque você é muito completa. Porque você já isso, em tudo, exatamente. Tanto que quando uma das coisas que me fez, que eu queria muito, era trabalhar nos Doutores da Alegria. Né? Por que eu vou chegar lá na contadora de história? Eu queria muito trabalhar nos Doutores da Alegria. Então, para você trabalhar na época nos Doutores da Alegria, eu tô falando disso há, sei lá, 20 anos atrás, mais de 20, meu filho tem 21, mais de 20 anos atrás, você precisava ser ator, ter o DRT de ator, eu já tinha, e você precisava fazer um curso de clown. Eu fui fazer esse curso de clown com o melhor, que é o Fernando Vieira, que foi meu professor, que é um mímico maravilhoso, um ator. É um palhaço, é um curso de palhaço de clown, que ele é o melhor, o Fernando Vieira é incrível. Fiz o curso com ele, fui lá, passei na primeira fase dos Doutores da Alegria, na época, inclusive, era patrocinado por um banco, não sei se ainda é hoje, pelo Itaú, tinha salário bom e tudo, sabe? E a gente tinha que ser palhaço nos hospitais para as crianças, né? E eu sempre amei criança. Falei, bom, vou juntar tudo ali, né? Um trabalho com uma ação legal. Só que na última fase eu não passei, porque era na fase da psicológica. Eu não ia ter psicológico naquela época, que eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, para lidar com a morte de uma criança. E aí eu fiquei naquela coisa aí, então a contação de história era uma coisa que me preenchia. Então eu fui virar contadora de história, contei muita história em muitas escolas, inclusive no Miguel de Cervantes, que é um colégio muito bom, espanhol, contava história em todas as... tinha festa de alguma coisa, eu ia. Eu comecei numa feira do livro que tinha lá, e foi muito legal, porque o dono da escola, saiu no jornal da escola, ele falando sobre a feira, e que na reunião ele falou que ele adorou a feira, adorou tudo, mas que la niña de los cuentos era lo mejor. Que legal. Então eu achei muito legal, assim, porque você contar a história para uma criança, você entreter uma criança, um adulto acaba ficando por educação, uma criança não. Né? Você tem neto, você sabe, você não senta uma criança ali, se ele não gostou um instante, ele levanta e vai embora, entendeu? Certeza. Então, quando você vê a criança ali com o olhinho brilhando, né, entusiasmada, querendo saber mais, é muito bom. Aí virei contadora de histórias e foi indo. E meu pai é fotógrafo, né? Eu sempre gostei de fotografia. Você aprendeu com ele? Eu sempre gostei muito. Por exemplo, uma época na vida eu comecei a ver que todos os meus amigos tinham fotos deles em casa com porta-retrato. Porque como eu adorava tirar foto, na época era foto com filme, né? E eu dava de presente essa foto, e essas fotos paravam nos porta-retratos, porque eram fotos bem legais. Então, era uma maneira de eu me levar à arte. É uma maneira de você se expressar, né? A arte. Então, fui fazer fotografia. E tudo que eu faço, eu não faço assim, eu vou estudar. Então, fui estudar com o Thales Trigo, que é um fotógrafo incrível, porque eu tinha noção de fotografia. Você sabe que a minha primeira lembrança sua é fazendo foto. Exatamente, eu cheguei aqui fotografando. Eu cheguei aqui em Orlando fotografando. Então, o que aconteceu? Eu fui estudar com o Thales Trigo. Na primeira aula, ele falou pra mim, 0 fotômetros na parede. Eu falei, eu não tenho nem ideia o que é isso. Só que eu tava num curso profissionalizante. Eu saí da aula no intervalo, liguei pro meu pai e falei assim,
eu não vou ficar aqui, eu não sei nem o que é isso. Fotômetro pra mim era aquilo que você colocava lá quando meu pai era fotógrafo, mas era aquele coisa que a gente segurava e fazia bip e era isso, era o fotômetro. Eu não sabia que numa câmera existia um fotômetro. Aí no intervalo, aí depois do final da aula eu fui conversar com ele e falei, Thales, eu não, acho que não é, eu acho que eu tenho que fazer um básico primeiro. Ele falou, Renata, eu já vi suas fotos, você tem um olhar que é o mais importante, você tem um olhar incrível. Então isso tudo você vai aprender. E foi quase um ano de curso, eu aprendi tudo, e foi muito legal, amava, amo fotografar, abri um estúdio em São Paulo, foi muito legal, fotografei bastante, tudo. E aí chegou uma hora, eu sempre quis morar fora do país. Quando você mora fora, você acaba que você tem aquela coisa de ver a diferença e você tem essa vontade, né? E eu morei na Espanha e eu amo a Espanha, amo muito. E eu queria muito morar lá, né? Ou criar meus filhos fora daquela coisa do Brasil, sabe? E aí o meu marido não queria, meu marido trabalhou como... ele trabalhou na Eletropaulo por 25 anos, então assim, ele era daquela coisa, né, do trabalho, do dia a dia, né, então quando ele teve uma demissão voluntária, ele saiu, começou a trabalhar com relógio, que é o que ele trabalha até hoje, já trabalhava, né, mas era um hobby, na verdade, e que depois virou uma profissão. E aí nisso, no meio do caminho, eu acabei sendo sequestrada, no Brasil sofri um sequestro relâmpago que durou muitas horas, né, e depois disso a gente falou, não, vamos embora. E a gente veio pra cá. E a gente acabou vindo pra cá. E aquela coisa, né? Quando você... Quanto tempo você já tá aqui? Eu tô desde 2013, vai fazer 12 anos em agosto. Nossa. 12 anos. E aí, quando você entra no avião aqui, você era, né? Tudo que você foi no Brasil, você era. Porque aqui é uma nova vida, é uma nova realidade, é novo tudo, né? Um novo idioma, novas pessoas. No Brasil, aquela coisa você é dali, mas você conhece o outro desde criança, você tem aquelas ligações. Aqui não. Aqui eu falo que não é um perigo, porque ninguém conhece ninguém. Então, se eu te falar que eu sou uma coisa, você pode acreditar. Você pode acreditar, ninguém tem passado aqui. É verdade. Né? Se eu criar uma história, e aí? Não tem ninguém para validar ali, porque o outro conhece a tia, conhece o coisa que estudou. Não, entendeu? Então, você pode dizer que você era o que você quiser no Brasil. Então, foi uma nova realidade. Eu cheguei aqui fotografando, só que quando eu cheguei, não tinha esse monte de grupos que tem hoje, essa coisa de... Né? Mesmo os brasileiros. Não, tava de jeito nenhum. Não, meus filhos estudavam lá na Dr. Phillips High School. A minha filha entrou no kindergarten, que ela chegou com 5 anos, e meu filho chegou com 10. E eram, tipo, acho que tinham 2 brasileiros na escola. Era uma coisa mínima, assim, a gente se reunia em grupos, assim. Tem salas inteiras. Salas inteiras de brasileiro. Então, era muito diferente. Era muito. A gente se reunia em grupos. Quase 26. Então, você chegou aqui, era mato, né? Era mato, né? Só tinha Disney. Só tinha Disney, né? Pois Disney Universal. Exato. E aí, a gente foi. Aquela coisa, então, eu comecei a conhecer os brasileiros aqui com uma fotografia. Fotografei muitos eventos, trabalhei para Bis Entertainment muito tempo, que era, e sabe que trabalhar para Bis era o meu sonho, né? Você sabe que foi conquistado, né? Trabalhar para Bis. Eu amava, eu olhava assim e falava, teatro, né? Eu amo teatro. Então, assim, imagina, fotografar teatro. E assim, eu não conhecia a Priscila Trisca ainda assim. Então eu fui indo, eu fotografava uma revista na época, a Brasil USA, da Luciana Brandini. E aí fui em alguma coletiva de imprensa, falei, pois agora é a hora. Eu vou tirar um monte de foto dessa mulher. E ela vai gostar de mim. Eu vou fazer um trabalho incrível. E aí fiz 1000 fotos. Era pra fotografar. Não lembro nem quem que era. Uma das primeiras peças da Bis. E aí eu esqueci do artista e foquei só na Priscila. Foquei nela e fiz 1 milhão de fotos dela. Mandei pra ela, falei, olha, eu me ofereço caso você queira, não sei o que. E foi bem assim, eu fui atrás. Trabalhar na Bis, eu fui atrás. Era um sonho. E você já tinha as câmeras? Não, já tinha tudo, já vim pra cá com tudo. Eu tinha um estúdio no Brasil, né, no Itaim Bibi. E aí eu vim pra cá, no Itaim, ali na Santa Justina. E aí eu vim pra cá já com câmera, né, desfiz de tudo lá, mas as câmeras eu trouxe. E comecei a fotografar, fazia isso, tudo. E aí foi quando eu fiquei doente. Que eu tive um tumor no cérebro e na coluna em 2017. Nossa, eu lembro demais. Foi um choque. E foi um choque, a cidade parou para me ajudar, foi incrível, foi maravilhoso. Coisas que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E uma coisa que você fala, Renata, você tá falando de uma doença, você tá falando que foi maravilhoso. Eu falo que foi maravilhoso. Foi maravilhoso por muitos motivos. Foi maravilhoso por unir a sociedade brasileira, porque foi uma união.
As pessoas se uniram para me ajudar. Eu uni religiões, que eu achei isso fantástico. O padre falou do evento que o Camilas fez para mim, o Centro Espírita também, as igrejas evangélicas. A minha primeira internação, que foi de um dia para a noite, eu acordei e não andava, fui para o hospital. E eu sou muito comunicativa, por mais que eu era fotógrafa, não trabalhava como comunicadora, as pessoas me conheciam por ser muito falante, por ser tudo, então eu conhecia já muita gente. Verdade. Então, Renata, numa cama de hospital sem andar não pode ser. Então, a cidade parou, eu tinha visitas no hospital, muitas visitas. Você sabe que eu fui no hospital, o pastor Batalha, ele tá doente, né, falando aí, parece que vocês conhecem também o pastor Batalha, né, gente? O pastor Batalha é uma figura conhecidíssima aqui, né, em Orlando, já tá aqui 50 anos, e ele tá doente, ele sofreu um acidente, tudo, e eu fui no hospital, no Osceola Regional, lá em Kissimmee. Quando eu cheguei no hospital, dei meu documento para a moça da recepção. Ela falou, você já esteve aqui? Eu falei, eu já estive internada, mas visitando eu não lembro de ter vindo aqui. Ela falou, não, é internada mesmo. Eu trabalho aqui há 21 anos. Eu nunca vi alguém receber tanta visita quanto você, eu juro. Eu falei, quase que eu falei, vamos gravar para contar isso, vamos gravar. Ela trabalha lá há 21 anos no hospital, na recepção do hospital, e ela falou, eu nunca vi. Ela falou, nunca vou esquecer o seu nome. Ela falou, eu nunca vi. Ela falou, eu tô tão feliz de te ver aqui bem hoje. Então, eu me senti muito amada. Eu me senti muito, muito amada. Quer dizer que essa sua experiência já tem 10 anos? Quanto 2017 eu operei. 2017 eu operei. Foi a primeira cirurgia, foi 2017, em maio de 2017. E aí, com isso, a fotografia para mim ficou muito complicada, o peso da câmera, tudo. Mas o que mais mudou ali foi assim, e se eu tivesse morrido? Eu não fiz o que eu queria da vida. Eu amo a comunicação. E eu não tinha sido uma comunicadora como eu queria. Entendeu? Eu não tinha sido. Então, eu falo muito isso, que nossos sonhos são nossos, mas as frustrações também. Então, se você tem um sonho, vai atrás desse sonho, porque ninguém vai sonhar o seu sonho e ninguém vai sentir a sua frustração. E você ainda pode ouvir um dia, não fez porque não quis. Então, naquele momento ali, naqueles meses que eu tive, porque primeiro eu operei a coluna, foi uma recuperação super difícil, andei 2 meses de cadeira de roda, tudo, para depois poder operar o cérebro. Foram 6 meses. Então, nesse tempo, né, que eu fiquei super fechada, que eu tive... Gente, eu preciso fazer uma parte. Eu nunca vi você negativa. Graças a Deus. Nunca vi você em depressão, ou triste, ou reclamando. Essa energia o tempo inteiro, em todos os lugares. É isso que te cura. Graças a Deus, assim, isso eu tenho muito, eu sou muito grata a tudo. Eu consigo ver as coisas boas nas coisas ruins. E isso é uma coisa diária, né? Que você tem que fazer diariamente, né? Porque quando... É claro que Renata é feliz. Claro que não. Renata não é doida, porque eu acho que felicidade de 24 horas é loucura, né? Também. Não, é claro que eu tenho meus momentos tristes. Mas assim, primeira coisa, se eu tô muito triste, né? Se eu tô triste, eu não vou pra rua, né? Porque eu não quero tristeza pros outros, né? É claro que eu tenho as minhas inseguranças, mas eu consigo, de verdade, ver coisas boas nas coisas ruins, em todas. Eu errei um caminho porque eu não era para eu passar naquele caminho. Eu consigo, né? Eu esqueci a chave do meu carro, falando porque não era para sair naquele momento. Ele fala, isso é desculpa sua, né? Eu falo, não é não, é ver o lado bom das coisas, sim, né? Eu falo, é ver o lado bom das coisas. E aí, então, eu falei, não, né? Ali quando eu esperei, eu falei, não, nesse eu preciso. E aí, um pouco depois que eu operei, que eu voltei logo depois que eu operei, eu falo que foi muito mais complicado operar a coluna do que o cérebro. O cérebro eu me recuperei muito mais rápido, né, do que um pouco depois que eu conheci o Richard da Macrobaby, eu conheci o Richard Harari, que o Richard me ajudou, me conheceu no meu momento ali de fragilidade, ele me ajudou, aí depois ele virou meu amigo e depois ele virou meu boss, porque eu fui trabalhar, ele me convidou para trabalhar na Macrobaby. E eu comecei a trabalhar na Macrobaby, era para cuidar de coisa de marketing, tudo, acabei cuidando das redes sociais, fiz um trabalho lá, que era um trabalho artístico, sim, porque eu criei, por exemplo, um quadro que tinha, que chamava com a palavra especialista, que eu levava especialistas para falar sobre os produtos que tinham na loja, eu entrevistava, os famosos iam lá, eu entrevistava porque eu queria saber a história de vida deles, eu não queria saber só... que ele é famoso, eu queria saber, aquela gravidez foi planejada, não foi? Foi uma inseminação artificial? Quantos anos você esperou? Teve gente que foi lá que esperou muito tempo, teve gente que passou por não sei quantos abortos, então eu queria saber essas histórias dos famosos para poder
né, também. Então, ali era uma entrevista. As pessoas se identificam com as histórias, exatamente, né? As pessoas se identificam. Inspiram. Exatamente. Então, ali eu já comecei com certeza um trabalho artístico, me realizava muito. Aí, no meio, estando ali na Macro Baby, existia aqui em Orlando uma TV, uma revista eletrônica que chamava Atitude, que era da Nayara. E aí um dia a gente estava num evento que era um show um show de um grupo de forró, como é que chama? O Fala Mansa. Tinha um show do Fala Mansa, a Nayara falou pra mim, pegou um microfone que ela tinha acabado de fazer e me deu na minha mão. Eu falei, o que eu faço com isso? Ela falou, vai fazer o que você mais sabe fazer, que é se comunicar. E aí, ela tava lá com a câmera dela, que acho que é ela que ia fazer isso daí, e ela passou a bola pra mim. E aí, ali a gente começou o Giro de Atitude, que eu já cheguei a te entrevistar, inclusive, em algum evento, né, em alguns eventos e tal. E aí a gente começou a fazer cobertura dos eventos. E era muito legal. E foi muito gostoso. E com isso eu falei, não, é isso mesmo. Nesse meio tempo, aí começou a pandemia. E aí tudo parou, tudo, né, tudo foi... Eu saí da Macro Baby, porque já não tinha mais o que eu fazer lá, porque eu recebi os famosos e ninguém vinha mais pra cá, tava tudo fechado. No meio da pandemia, o Júnior da Rádio Flórida, que sempre falava, um dia você vai trabalhar comigo, ele sabia que eu sou radialista, tudo. A Rádio Flórida abriu o estúdio aqui em Orlando, em 2000, e aí um dia o Mona Lisa me chamou lá na rádio e falou, Renata, vem aqui que eu preciso falar com você. E não era nada, era o Júnior que estava lá, que ele queria falar para mim, agora você vai trabalhar comigo, vamos lá, vamos começar. E no meio da pandemia, Você começou bem no meio da pandemia, né? No meio da pandemia, meu 5º ano de rádio, né? É o meu 5º ano de Rádio Flórida. E assim, o Conectados... Tudo isso? E eu não fui lá ainda, Você não foi lá ainda, você precisa ir, né? Você sabe que eu tenho uma coisa para falar, que eu sempre falo isso, que ela, só para implicar com ela. A Priscila Trisca, famosérrima, foi a única entrevistada até hoje que me deu um bolo. Sério? Seríssimo. Jura, danada. Pois é. E aí eu comecei o Conectados, que é um programa de entrevistas semanal. É um programa que eu levo, os artistas vão muito no meu programa, mas eu gosto de levar também histórias. Eu gosto muito de contar histórias, porque eu falo, se a gente incentivar uma pessoa ali, já, né? Porque eu já ouvi muitas. Eu gosto de levar todo mundo. Eu gosto de levar todo mundo eu gosto de levar. Eu gosto de contar histórias de sucesso. Porque eu gosto de contar na história de sucesso o perrengue. Porque hoje, por exemplo, que a Rosana é, né, uma broker incrível, que é a dona da Florida Connection, todo mundo sabe. Mas como é que foi lá atrás, quando você chegou? Essa parte ninguém sabe, entendeu? Então é essa parte que eu gosto de contar para inspirar pessoas, né? Que podem inspirar com a nossa história. Então hoje você tem um programa semanal. Tem um programa semanal na rádio. Que dia que é? É toda segunda-feira, hoje, né? É toda segunda-feira, de 7 às 9 horas da noite. É ao vivo? É ao vivo, é ao vivo, rádio, né? É bem rádio mesmo. Como é que as pessoas ficam sabendo para acessar? Para acessar, baixa o aplicativo da Rádio Flórida, que é o Rádio Flórida BR, né? Pode ser no... Eu tenho aqui. Então, baixa o aplicativo e no Google, Google, qualquer app, ele baixa, né? Você pode baixar. Tem no Instagram também, lá você entra lá, já Rádio Flórida BR, entra lá e já baixa, e já vê como é que baixa o aplicativo, tudo. E toda semana eu tenho um convidado, eu gosto muito de levar, eu não gosto muito de fazer o programa sozinha não, tá? Eu gosto de companhia, eu gosto de ter sempre alguém lá na rádio comigo. E eu apresento muitos eventos pra rádio, apresento shows, né? Então eu já apresentei, por exemplo, Gustavo Lima, Nando Reis, Simone Simaria, Roupa Nova, Fábio Júnior. Eu faço sou mestre de cerimônias também. Faço não só shows, mas também eventos corporativos. Você faz foto ainda ou não? Não, foto eu não faço mais. Foto. Durante um tempo ainda eu fiz algumas fotos só da Priscila Trisca, eu continuei fazendo, da Bis, por um bom tempo eu ainda continuei fazendo pra Pri, porque a gente tinha uma coisa muito de conexão, de saber como vai fotografar, mas hoje eu não faço mais foto, amo fotografia, amo ser fotografada e amo fotografar também, mas hoje não trabalho, porque o que aconteceu? Eu precisei dar um passo para trás para poder dar um passo para frente como comunicadora, porque as pessoas mais antigas da cidade me conheciam como fotógrafa, né? E como é que você acha que é o espaço para um brasileiro ter uma atividade? Tem bastante público? Muito público porque... Não é só os locais que se Não, né? Não, e assim, o público, por exemplo, como um fotógrafo, né, por exemplo, né, vamos falar, todo mundo hoje em dia quer uma foto, porque, por exemplo, você faz uma festa, às vezes você pensa ali na lembrancinha, vai tudo pro lixo. Se você não tiver um fotógrafo, que eu gosto que valorizem o fotógrafo, porque hoje em dia com essa coisa de ter celular, você acaba não tendo foto nenhuma. Então, o fato também de você falar português, muitos brasileiros se sentem à vontade em falar com outro brasileiro. E tem tanto brasileiro, tanto que assim, tem bons fotógrafos aqui, mas eles nunca têm hora.
Eles nunca têm hora. Por quê? Porque tem festa pra todo mundo. Tanto que eu falo, gente, não é mais um que tá aí, não é concorrente. Verdade. Não é concorrente, porque como é que você consegue atender? Você consegue atender 2 festas no máximo. Como é que você vai atender um casamento? Não dá. Então, assim, não é concorrência. Mas como você não tá mais fazendo foto, hoje a sua atividade principal hoje eu sou comunicadora, hoje eu trabalho na rádio, eu acabei de fechar com a TV Connect agora, eu vou ter um quadro lá num programa que é um programa diário, que é com o Paulo e com a Vivi Romanelli, que eu sou apaixonada por ela, até falei, a Vivi, você tem que ir lá pra Rosana te entrevistar, que a Vivi, ela é um ícone, né, na comunicação, a Vivi que fazia aquele Polishop, aquelas vendas todas, então, ela tá nesse programa, que é um programa diário, eu vou ter um quadro lá que chama 45 mais, que é para falar essa coisa de mulheres com mais de 45 anos. Sobre longevidade. Sobre longevidade, que tá sobre superinha então, agora. Meu interesse número 1. Então, hoje, não é? Então, assim, é para falar mesmo com essas mulheres, porque hoje nós somos uma geração, assim, que vamos mostrar para as nossas filhas que com 50 anos, 60, você não é mais uma senhorinha. Não. Você tem seus netos, você ama seus netos, você fica com seus netos, mas você tem sua vida, você viaja, você namora, você passeia, você tem seu trabalho, você tem outras coisas que você tem vontade de fazer. Exatamente né? isso. Então, nós somos essa primeira geração. Nós somos dessa primeira geração, porque né, a geração dos nossos pais, das nossas mães, né, vamos falando com mulheres, elas eram ainda daquela geração de não, que... Tipo, acabou. Acabou, entendeu? E não, quem disse que a vida não começa aos 45, aos 50? Quem disse que aos 50 eu não posso começar uma nova profissão, não posso começar a estudar, não posso ter um relacionamento novo? Quem disse? Não posso começar um esporte? Posso aprender inglês? Por que não? Posso migrar para um outro país com 50 anos? Por que não? Por que não? Então é um programa que fala sobre isso, né? Um quadro Legal. que vai falar sobre isso, sobre também como que a gente se cuida para poder chegar também, né? Porque também não é que só querer, né? A gente tem que fazer. Né, daquele... Eu fiz uma série na Amazon, que é o 2º ato, que foi muito legal, que foi a Elisa, né, que produziu, e contou a história de 5 mulheres que passaram pelo câncer. É muito legal, são 6 episódios, que tá na Amazon Prime. É muito legal, foram histórias todas inspiradoras, de mulheres que passaram pelo câncer, que estão bem ou que estão se cuidando ainda, mas que estamos lá contando. Você faz tanta coisa, como é que você dá conta, hein? Você sabe que hoje o meu dia tá assim, mas você sabe que ultimamente eu tenho feito muito menos coisa, tá? Porque hoje em dia eu tenho procurado saber bem o que eu vou fazer, porque uma das coisas que acontece quando a gente se doa muito, a gente acaba se doando muito e a gente acaba se doando por se doar e acaba esquecendo. Então chegou uma hora que eu tava assim, eu conecto muito pessoas, né? Eu recebo muitas pessoas aqui também as pessoas, vamos supor, chegam na cidade e querem ser conhecidos. Então, eu faço um trabalho como relações públicas, né? Uhum. Não é o meu primeiro coisa, mas eu faço também, já fiz várias pessoas. Então, você tem um negócio aqui, você me contrata também para fazer o comercial, né? Eu faço muitos comerciais, então a empresa me contrata para fazer o comercial, para divulgar a empresa como influencer, e para apresentar pessoas. Só que eu acabava fazendo isso gratuitamente. Eu conectava o João com a Maria, o João e a Maria faziam um negócio incrível e a Renata era muito legal. A Renata era incrível, entendeu? A Renata é uma graça, adoro a Renata. E aí? E a Renata tem contas para pagar, entendeu? Então, hoje eu seleciono muito mais aonde eu vou, o que eu vou fazer, eu tenho um interesse muito assim. Então, hoje eu faço tudo muito mais... Mas então, seus filhos estão mais independentes. Eles estão mais independentes também. Meus filhos adoram fazer as coisas comigo. Eu adoro viajar com os meus filhos. Eu acho que de uma viagem em Nova York. Deliciosa com a minha filha. Já tinha ido com o meu filho. No final do ano a gente foi pra Las Vegas, que a gente foi fazer Grand Canyon, tudo que foi aniversário de 21 anos do meu filho. Então era uma viagem que a gente programava desde que ele era adolescente. Só nós dois. Uma coisa de mãe e filho. Mãe e filho, foi incrível. Eu gosto muito desses momentos, porque quando estamos todos... eu acho que é diferente a conversa, né? Então, a conversa que eu vou ter só com a minha filha, se não tá, por exemplo, pai, mãe e filha, ainda é outra coisa. A conversa mãe e filha, mãe e filho, converso muito com meus filhos. Então, eu escutei da minha filha agora que ela tava falando de umas amigas, a minha amiga falou que prefere viajar sem a mãe, e eu não, eu prefiro viajar com a minha mãe. Então, assim, eu fiquei tão feliz, assim, e ela fala, mamãe, você é tão legal. A gente percebe essa relação, e eu me identifico porque eu sou bem assim com as minhas filhas também. Sempre a gente teve essa... conexão muito grande. Então eu tenho hoje uma companheira, né? E tem um protetor que é meu filho, ele quer saber porque não chegou ainda, porque não sei o quê. e tenho ela que é uma companheira, assim, vários eventos ela vai comigo, entendeu? Às vezes vai por ficar lá só pra mais esperar. Então a gente consegue fazer isso tudo, né? E aí o marido vai também, alguns que
ele é o meu oposto, né? Ele é bem quietinho. Ele é muito tímido, ele é muito na dele, ele é um super pai, super marido, ele é aquele que cozinha em casa, faz todas as, mas ele é ali na dele. E hoje ele já entendeu, depois da gente ter tido um longo período assim de complicado, porque foi quando eu falei, ou você me acompanha pra fazer o que eu quero, que foi quando eu fiquei doente, ou a gente não vai mais ficar junto. E aí ele falou, não, acho que é melhor eu me adaptar, o que tá. E hoje, né, o Flávio, ele é super companheiro mesmo, hoje ele apoia, hoje ele mudou. Você tá sempre exatamente. Né? Então quando é alguma coisa que ele gosta muito, ele vai, senão ele fala, não, vai lá que eu fico aqui com as cachorras. Hoje a gente tem 2 cachorras assim que ele ama, então tá tudo bem. Então tem essa coisa, então tem um momento marido e mulher, tem um momento mãe e filha, mãe e filho, que eu acho isso muito importante, a gente poder, e tem meu momento também com amigos, que é totalmente diferente, uma viagem só com amigos, uma viagem só com marido, uma viagem só com filho, uma viagem só com filha, e eu consigo, e eu adoro, sou sagitariana, eu amo viajar, entendeu? Eu amo a liberdade, eu amo tudo. Então hoje eu giro nisso, e aí hoje aqui eu vou te contar praticamente em primeira mão, que eu tô abrindo uma escola aqui, né, agora em abril, final de abril, a gente inaugura a escola. Uma escola de interpretação, uma escola... legal! É uma escola de interpretação para criança e adolescente, e para adulto também, vai ter também alguma coisa de interpretação. Todo mundo precisava fazer, né? Eu quero... O que acontece? Eu hoje em dia, com a história das redes sociais, todo mundo é muito comunicador, é um pouquinho desinibido, já é comunicador. Mas não é tão comunicador assim, porque existem técnicas, existem pausas, existem algumas coisas que a pessoa às vezes precisa destravar. E às vezes tem muita gente que precisa falar em público. Eu também quero para adulto. Mas para adulto vai ter exatamente essa classe, que é uma classe que a pessoa vai fazer exatamente para isso. Eu sempre dei aula também de interpretação no Brasil. Eu dava aula na Five, que é a maior agência de atores do Brasil, é a Five, da Dilsa Rodrigues, uma agência maravilhosa. Em São Paulo. São Paulo e tem no Rio também. Então os maiores atores, principalmente os mirins, passam por ela. E uma das descobertas da Five foi a Larissa Manoela. E ela foi minha aluna com 7 anos. Eu fui a primeira professora de interpretação da Larissa. Você, claro, ela, os pais, ela tá aqui toda hora, né? Sempre tá aqui. E aí eu fui a primeira professora de interpretação dela. E não só dela, são 2 irmãs, que são as filhas da Dilsa, né? A Júlia Rodrigues, que arrasa aí, elas foram minhas alunas, a Gabi Lopes também foi minha aluna, tive vários alunos que eram crianças na época e hoje são adultos que são atores. Você consegue ficar conectado com o mundo do Brasil ainda? Muito ainda. Eu sinto que eu perco muito. Eu acho que eu falo que eu daria boa para um programa de fofoca, eu sei tudo o que está acontecendo. Não me pergunte de atores assim americanos, mas do Brasil, apesar de hoje não assistir novela, hoje não assisti, aqui, sabia? Mas eu acho que falta isso um pouco em mim, sabe? Eu preciso entrar mais na cultura americana. Apesar de estar aqui há 12 anos, eu sinto que falta isso, sabe? Eu tenho melhorado muito o meu inglês. Então isso que é sempre importante. Que é sempre importante. Mas como eu falo... A escola é para um público de brasileiros. É público de brasileiros. Inicialmente, sim. Porque por que eu penso nas crianças e adolescentes? Porque, hoje em dia, eu acho que a arte cura muita coisa, né? Então, eu falo... Quando eu dava aula, o meu primeiro dia de aula são para os pais, né? Então, eu falo, olha... Na agência, na Five, acontecia o quê? Muitos pais levam os filhos para serem atores ou modelinhos, não porque as crianças querem, mas porque os pais têm aquela vontade, né? Então vai fazer curso, Esses não é a vontade da criança, mas como é uma coisa lúdica, a criança gosta, faz, é super lúdico. E aí eu falava para os pais, eu não sei se seu filho vai ser um ator, uma atriz, mas ele vai sair daqui, com certeza, sem vergonha de pedir desconto na feira. Porque eu acho que a arte de se comunicar é importante para tudo, até para você expressar suas emoções. Uma criança que se expressa, que sabe se expressar, ela sabe dizer o que ela está sentindo. E você sabe uma coisa que eu tive agora na minha cabeça? Meu neto, por exemplo, ele teve o Dia dos Avós, sexta-feira. E ele canta, ele gosta de cantar. E eu falei, por que você não participou do teatro e tal? Ele falou, né? E ele fala português, com sotaquezinho e tal. Eu falei, puxa vida, o que você tá me falando agora? Para ele vai ser ótimo para manter exatamente para isso. Aí, olha só, ele vai se desinibir. E o português é muito importante, porque
o meu filho hoje trabalha num hotel. Meu filho fala português, né? O inglês e o espanhol. E uma das coisas que fez ele ganhar a vaga lá foi ele falar português, porque nós temos aqui uma quantidade de turistas absurda. Então ele trabalha num hotel em Celebration e uma das dele garantir a vaga foi falar o português. Apareceu uma trend aí no TikTok, aí na internet, que era aquela que você fala para as crianças, criança do Brasil mesmo, tá? Quem com ferro fere, a criança fala o que ela quiser, né? A criança, né? E a criança fala, em boca fechada, ela fala, não come. Ela fala, crianças pequenas, elas não sabem. Só que daí eu fui fazer isso com a minha filha, de 16 anos. Ela não sabia nenhum. Eu falei, quem com ferro fere, né? Com ferro fere, não sabia. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Não. O apressado, não sabia nenhum. Eu falei vários pra ela. Vários. E aí, você tendo, por exemplo, uma aula que seja em português, você vai saber quem são os autores brasileiros, vai saber sobre a cultura do Brasil. Nossa, e vai ter o Brasil como uma coisa lúdica, entendeu? Então, essa é a minha. Por favor, comece e me divulgue. Não, agora no final de... Você não pode fazer Summer School? Também, estamos já pensando no Summer School também. Eu e o Joey, lá do DX Business, vai ser lá o Joey, ele super acreditou no meu projeto, ele é um investidor, é meu sócio, ele super acreditou e a gente tá aí super empolgado, porque tem muita gente já querendo, já pedindo, eu já quero. Então aquela coisa de criança e adolescente vai ser durante o final da tarde, né, porque é quando eles saem da escola, para adultos vai ser à noite, e a gente também quer montar aí um grupo de teatro, alguma coisa assim que tem aquela coisa, porque quem gosta mesmo do teatro, né, quem gosta... Tem aquela coisa aí, sabe, um grupo de uma leitura de texto, alguma coisa assim, para colocar mesmo para fora a coisa da interpretação. E ajudar a galera a falar mesmo na rede social, pegar o telefone e falar, e aí, gente? Porque as pessoas... Perder a vergonha, porque hoje... A pessoa se conectar com um produto, ela quer conhecer quem é a pessoa que está do lado de trás. Então, você vende brigadeiro, não tem problema. Você vai mostrar o seu dia a dia fazendo brigadeiro. Você faz a unha, você vai mostrar o seu dia a dia fazendo a unha. Então, é muito legal essa coisa de conectar, você conectar com o seu público, né? Porque a pessoa não quer só ver a foto do brigadeiro. A pessoa não quer só ver a foto da roupa. A pessoa não quer ver sua casa. A pessoa quer saber como é que você está chegando lá. Com certeza. Entendeu? E a gente vê que se destaca quem sabe exatamente se expressar. Agora, Rê, a gente já sabe de onde você veio, tudo que você fez aqui. Para onde a senhora vai, além dessa novidade da escola? Então, eu já me vejo... Meu grande sonho é ser avó hoje, né? Todas minhas amigas... Né? Não é calma, assim. Eu tô falando para onde vai, para frente, entendeu? Para frente, assim. Eu quero ir para frente. Eu quero viajar muito. Eu amo viajar, amo. E a minha filha é muito igual, porque ela vê alguma passagem, tá na escola. Outro dia ela me mandou uma passagem, mamãe, promoção pra passagem pra Nova York. Eu falei, sabe que ela que pagou a passagem pra Nova York, tá? Que nós fomos. Ela que pagou a passagem. Ela pagou a passagem, minha e dela. Uau. Ela que pagou, porque ela trabalhou, fez um trabalho no final de ano, trabalhou lá pra Balduco, lá no Disney Springs. E juntou o dinheirinho dela e tal, e aí ela pagou a passagem, achei muito legal, achei o máximo, achei uma delícia legal. Aqui nesse país você vê teus filhos exatamente ficando independentes. Então tá, vamos chegar mais pra cá, tá? Então não vamos lá pra ser avó, não pra avó, é bem mais pra frente, né? Vamos mais pra frente. Minha filha tá com 16 anos, meu filho com 21, então vou fazer pra onde eu vou mais perto, tá? Eu vou pra um lugar aqui nos Estados Unidos mesmo, eu me vejo assim, ajudando pessoas a entenderem que elas podem, principalmente as mulheres. Porque eu vejo aqui mulheres que chegam e se isolam muito, ou que entram e começam a fazer uma faxina, entram na faxina e é trabalho. E isso me dói muito. Me dói muito as pessoas não saberem que elas podem mais. Então, isso que eu falo, a interpretação, a arte salva. E a arte, quando você consegue se expressar, as suas emoções mudam, porque você consegue falar, porque a arte de falar, na nossa inauguração, vai começar com uma palestra minha que chama Quem Tem Boca Vai a Roma, quem sabe se comunicar vai para o mundo inteiro. E é isso, quando você fala, você passa a se falar mais, o que você sente, não ter medo de falar para o outro, não só em público, mas também para sua mulher, para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para o vendedor da loja. Não, eu não gostei. A pessoa está lá fazendo a unha, ela não se expressa, ela não fala que não gostou da unha, ela vai embora daqui. Mas você não falou por quê? Ai, não, preferi não falar. Porque ela não sabe se expressar.
ela não sabe se expressar. Então eu penso muito nessas mulheres. Eu tenho um projeto que é junto, né, que é o maior projeto da escola, que é o que foi nele que começou, que é uma sala para crianças e adolescentes com autismo e síndrome de Down. Então, eu sou voluntária na Associação de Síndrome de Down aqui em Orlando, tenho um amor pelas crianças com Down, era apaixonada pelo Rafa, que era um menino com síndrome de Down, filho do pastor Nassif, e desde que ele faleceu, eu virei voluntária e amo essas crianças, assim, esses adolescentes. Então, eu quero que eles possam ter um lugar. Então, eu quero muita coisa, entendeu? Como você pode ver, eu falei que eu quero chegar em vários lugares, né? Eu não falei em um só, eu quero chegar em vários lugares. E você sabe que, olha, gente, ela não só tem uma história linda, mas ela é uma pessoa linda, né? De um coração maravilhoso, sempre sorrindo, sempre ajudando realmente as pessoas. Eu acho que a gente precisa ajudar. Esse carinho que você tem pelo ser humano é uma coisa notória. E eu não estou falando aqui falar, estou falando porque realmente eu sinto isso, o jeito que você fala comigo, a atenção que você dá sempre. Mas eu acho que a gente precisa olhar mais pro próximo, entendeu? A gente precisa olhar. Será que aquela pessoa não tá legal por algum motivo? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, se eu vejo, eu gostei do seu brinco, eu vou te falar. E eu não deixo pra amanhã, eu falo na hora, entendeu? Eu falo na hora. E também, o que eu sempre falo, se eu gosto de você, e você fala, Renata, você tá brava comigo? Não, você não me respondeu no WhatsApp. Não respondi porque eu não vi, porque eu realmente não vi. Eu não vejo, entendeu? Eu não vejo. Meu TDAH grita e eu não vejo. Então, porque se eu tiver algum problema com você eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você, eu não gostei disso. Assim, eu não gostei. Eu não gostei que aconteceu isso. Eu gosto de lembrar de aniversário das pessoas. O seu é 24 de agosto. Eu gosto de lembrar das coisas. Eu gosto de lembrar que a pessoa se sinta... Se a pessoa se sinta especial, que a pessoa saiba, né? Porque eu não sei quando vai ser a última vez que eu vou te ver, ou quando você vai me ver, eu não sei. Então, se hoje for a última vez que a gente se vê, você vai saber o quanto eu te admirava. Te admiro, né? Então, você vai ficar com aquela coisa. Então, eu nunca deixo pra depois. Eu sempre falo mesmo, eu abraço, eu beijo. E essa sou eu desde sempre, assim. Desde sempre, viu? Desde sempre. Eu acho que todo mundo devia ser assim. Ter um pouco de mostrar o que sente. Tanto as coisas boas quanto as ruins também, né? Então, para encerrar essa mensagem que você quer passar pro pessoal, olha ali. Eu quero passar uma mensagem do que você tem que viver o hoje. Vive hoje, né? Porque a gente não sabe se amanhã vai existir, né? Não sabe. Então, vive hoje, aproveita o hoje, beija hoje. Porque amanhã a gente nem sabe se vai existir. Eu falo que essa já é a minha frase. Aproveita, fala que você ama, para um pouco, olha o pôr do sol, olha a chuva. Verdade. Tá chovendo? Olha a chuva, não reclama da chuva não, tem tantas plantas que estão precisando dessa chuva, né? Às vezes o ar tá muito seco, né? Então olha sempre o lado bom das coisas. Eu acho que essa é a melhor frase. Olhe sempre o lado bom da vida. Se tá chovendo é porque uma planta precisa, né? Se tá muito sol, também tá precisando desse sol. Então sempre olhe que aquilo que tá acontecendo na sua vida vai passar, porque tudo na vida passa. O bom e o ruim. Então você tá passando por uma coisa boa, aproveita, se joga, curte, né? Fotografa, lembra do cheiro. E se for ruim, se segura, porque ela também vai passar. Porque tudo na vida passa. Falei que vocês iam amar. Eu falei demais, eu nem deixei você falar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Esse podcast é conhecer essas histórias incríveis, essas pessoas que te tocam e que realmente fazem a diferença no mundo, né? Não só nessa comunidade. Tenho certeza que vocês gostaram. E fiquei até emocionada. E se inscrevam no nosso canal, porque tem histórias lindas todas as semanas. Se inscreve no canal, compartilha, manda para um amigo, porque às vezes um amigo tá precisando ouvir aquela história, tá precisando, né, aquela e aperta coisa. A campainha. Aperta isso aí, aperta a campainha para você ser notificado quando, né, e segue no Instagram você também, né, que assim ali também consegue lembrar, né, é isso. Obrigada, Rô. Ela continua trabalhando, gente. Obrigada, Rô, obrigada. Beijo, amor. Beijo. Verdade. Obrigada.